Hello, my name is Isaac and welcome to my channel, Os Teacher Pira. Na aula de hoje nós vamos falar sobre aquela dúvida cruel que você estudou a sua vida inteira, mas nunca aprendeu. O raio do verbo to be. Toda vez que eu entro na sala, uma turma nova, que nunca dei aula antes, é a mesma coisa, não importa a série. Sir, a gente estudou só o verbo to be. Estudando sexto, sétimo, oitavo, nono, no primeiro, no segundo, chegando lá no terceiro ano. Professor, a gente estudou só o verbo to be, professor. Ah, e você aprendeu o verbo to be? Não. Massa, né? Então hoje, segura essa benção. Hoje você vai aprender a falar. Hoje você vai aprender a usar o verbo to be. Yes? Então vamos embora. Então tá, se prepara, segura na mão virtual do teacher, vai lá, segura. Repita para você mesmo. Hoje eu vou aprender o raio do verbo to be. Vamos lá. Hoje eu vou aprender o raio do verbo to be. Amém? Amém? Yes? Antes de mais nada, como eu já disse na aula anterior, que você pode conferir aqui nesse link que vai aparecer em algum lugar, a gente precisa entender sobre conjugação verbal e os pronomes pessoais. Conjugação de pronome do quem, conjugação verbal e pronomes pessoais. Basicamente, é aquilo que a gente faz quando a gente vai conjugar os verbos em português, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Isso é a conjugação verbal, né? É como o verbo muda de acordo com os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Okidoki. Okay? Isso é a conjugação em português. Agora, in English. Esses são os pronomes pessoais, ou in English, personal pronouns. Ok? I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, I, sempre quem está falando. I, eu, I. Isso é no singular. Então, todos esses três estão no singular. Quer dizer, one. É uma pessoa que está falando. I. We é o plural. Plural. Então, quando nós estamos falando. We. I. Quando eu estou falando. We. Quando nós estamos falando. Um está falando em nome de vários. Ok? You é a segunda pessoa com quem eu falo. You ou you no plural. Como é sempre com quem eu estou falando, no contexto fica claro. Você sabe que eu estou falando ou só com você ou com vocês todos. Todos os meus alunos. Então, you ele serve para singular ou you plural. Você e vocês. Yes? E daí na terceira pessoa, sobre quem eu falo, de quem eu estou falando, nós temos he, she and it. He, ele, she, ela, it. Objetos ou animais. In English, os substantivos, os nomes que nós damos para as coisas, não têm gênero masculino ou feminino, igual a gente tem em português. Então é o chão, a porta, a janela, o quadro, gênero masculino ou feminino. Isso não existe in English. Então, para nos referirmos a essas coisas, nós usamos o it. Ah, prof, e o meu bichinho de estimação, que eu sei que é menininho, eu sei que é menininha. Aí pode ser he ou she, mas é o cachorro da rua, é o pássaro do céu, você não sabe? Então a gente usa falar it. E no plural, independente se são homens, mulheres, vários objetos, a gente sempre vai usar they. He para ele, she, ela, it, animais ou objetos, no singular, yes, sempre no singular, e they. Então, se for eles, se forem elas, se forem eles ou elas, se forem todas as cadeiras, se forem todas as cadeiras e os cachorros, todas as cadeiras, os cachorros, eles e elas, sempre você vai usar they. Tranquilo? Então, repetindo mais uma vez. I, you, he, she, it, sempre no singular. We, you, they, plural. Primeira pessoa, quem fala, quem comunica, I ou we, né? Posso falar em nome de vários. You, segunda pessoa, com quem eu falo, he, she, it. Ele, ela ou isso, sobre quem eu falo, ou they, né? Porque brasileiro adora uma fofoca, né? Fica lá a tarde inteira assistindo a galera falar da vida dos outros, né? Então, isso é a terceira pessoa, sobre quem a gente fala.
Então, esses são os pronomes pessoais. E a conjugação acontece quando você vai alterando o verbo dependendo da pessoa. Como eu já disse no vídeo anterior, a conjugação em língua inglesa é muito mais simples do que em português. For example, o verbo to love. Esse verbo é ótimo, gente. Vamos spread love. Então, to love, lembrando que o to está aqui para indicar o infinitivo, né, quando ele não está conjugado. Então, quando eu vou conjugar isso aqui em português, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, os amais, eles amam. Aquela, né, coisa super complicada. Isso é em um tempo verbal, que é o presente simples. Agora, em English, I love, sem o to, né, o to indica infinitivo, mas agora a gente está conjugando. I love, you love, he ou she loves, tem um Szinho, mas isso é outra aula que eu vou explicar melhor. We love, you love, they love. Então é simples. E isso vai para tudo. To drive, dirigir, né? To drive. I drive, you drive, he ou she drives, we drive, you drive, they drive. To speak. Speak, falar. I speak, you speak, he ou she speaks, we speak, you speak, they speak. Eu falei certo, he ou she speaks, né? E aí o be é a mesma coisa que esses verbos. Só que ele é um verbo irregular. O quê? Irregular. Isso quer dizer que ele não segue a mesma regra dos outros verbos. Ele não segue a mesma norma. Então a conjugação dele é um pouco mais parecida, né? Se aproxima daquilo que a gente faz com o português. O que quer dizer o verbo to be e quando que a gente vai usar? A tradução do verbo to be é ser ou estar. E eu vou usar sempre que eu vou dizer que eu sou, ou você é, ou eles são. Umas informações pessoais, profissão, de onde veio, onde nasceu, quantos anos tem. Em English, a gente usa o verbo to be para expressar essas coisas. Como eu falei também na outra aula sobre self-introduction, quando você vai se apresentar, a gente usa muito o verbo to be nessa situação. Quando você vai falar que você está em algum lugar ou que você está fazendo, você também vai usar o verbo to be. Isso é outra aula também. Então, vou explicar a conjugação. Se eu fosse seguir a lógica dos outros verbos, ia ficar I be, you be, we be, they be. Mas como eu disse, ele é um verbo irregular, ele não segue essa lógica. Vai acontecer o que então? I am. Essa é a conjugação quando eu vou dizer que eu sou. I am. Lembrando que o am, very well pronounced. Fala isso com gosto. I am. Yes? I am. Aluno brasileiro falando I am. I am from Brasil. Ah, que bonito. Vamos melhorar porque você é chique e você consegue. I am from Brazil. The am is very well pronounced. É muito bem pronunciado. You are. You are. Não. Misericórdia não. You are. Olha que bonito. You are. He ou she ou it is. He is. Ele é. She is. Ela é. Ou it is. Isso é. Mais ou menos, mais ou menos. E aí no plural é facinho. Todos are. We are. You are. They are. Oh, gente, vocês já ouviram isso na vida? Lembra da música? We are the world. We are the children. Ou aquela outra, né? Bem famosa. We are the champions, my friends. Toda aula que eu vou dar aula de verbo to be, eu pego na mão dos alunos tudo e vai, todo mundo junto. We are the champions. Eu lá com os alunos fritando, né? A pedagoga entra na sala, acho que tá louco. O que tá acontecendo aqui? Você faz a palhaçada toda, né? Você canta com os alunos, você pega na mão dos alunos, faz o nome na cara dos alunos, né? O aluno tá com a mão no nariz, você tá lá, né? Pegando na mão do aluno. Cantando lá, we are the world, we are the champions. Você tá lá ensinando, chega na hora da prova, we is. We is! We is! Nós é, que bonito, nós é. O pior de tudo é quando não é só o aluno que faz, né? Não é quando o professor da faculdade faz essa também. Que, o dia que a minha professora da faculdade falou isso, foi assim, vergonha, gente, vergonha. Então, esta é a conjugação do verbo to be. Uma coisa que eu percebi que os alunos têm dificuldade de associar é que tudo isso aqui é o
o verbo to be é a mesma coisa, só está conjugado. Tudo isso aqui, mesma coisa, verbo to be, ser ou estar. E não para por aqui. Existe uma coisa em inglês que chama contraction. Sai daí! Não é a mesma coisa. Sim, em inglês a gente pode dizer quando a mulher está tendo as contractions dela, né? Mas não é a mesma coisa. A mesma palavra só. A contraction é um fenômeno linguístico quando você junta duas palavras em uma coisa só. Em português, a gente tem alguns exemplos. Caixa de água. Quando você vai limpar, você fala, vou limpar a minha caixa de água. Ou você vai limpar a sua caixa d'água. Então, eu juntei o D com o água, coloquei o apóstrofe, indicando que eu tirei uma letra, ou algumas letras, né? E juntei uma coisa só. Tem aquele salgadinho também, o pingo douro, né? De ouro, douro. Transformei numa coisa só. Em inglês, isso acontece muito, o tempo todo. Com o verbo to be, por exemplo, isso acontece bastante. O I am vira I'm. Então, quando eu digo I am Brazilian, eu posso dizer I'm Brazilian. I am a teacher. I'm a teacher. É a mesma coisa. Eu usei a contraction. I am a teacher. Mas é a mesma coisa. You are vai ficar your. He is, she is. Vamos ver se cabe. His, she's, it's. We are fica meio estranho. We're. You are, you're, and they are. There. Então, ó, essa vírgula de cima, os alunos chamam da vírgula de cima. Não é vírgula de cima, é o apóstrofo. Em português, apóstrofo. Em inglês, apostrophe. Eu acho que tá certo. É isso mesmo. Apóstrofo em português. Em inglês, apostrophe. Então, o apóstrofe, ele tá aqui para indicar que eu tirei uma letra e juntei para transformar numa palavra só. No caso aqui, a gente tirou o A, né? A letter A, o letter I, né? His, his. Para essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha finalmente ficado claro o que é o raio do verbo to be. Yes? Se vocês têm alguma dúvida ou alguma contribuição que vocês querem fazer para o canal, deixem nos comentários. Thank you very much. Like, subscribe, please subscribe, share. Guys, sharing is love. And I see you next time. Stay safe and stay home. Bye bye.